Olá, povo de Deus, sexta-feira da oitava da Páscoa, 22 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 1 a 12 e João 21, de 1 a 14. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias do sumo sacerdote. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram. Com que poder, ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Essa narrativa que contém a cura do coxo começou dizendo que Pedro e João subiam para o templo para a oração das 3 da tarde. Essa informação nos deixa claro que os primeiros cristãos ainda praticavam os ritos da religião judaica. Porém, o conflito com as autoridades judaicas tornará cada vez mais difícil a convivência dos cristãos no ambiente judaico. A questão da ressurreição sempre se mostrou como conflitiva para a religião judaica, que tinha um grupo poderoso, saduceus, que a negavam. Porém, o problema é que a pregação da ressurreição vinha acompanhada de sinais concretos, como a cura do coxo, e começava a fazer adeptos entre os judeus, ameaçando a liderança e o status quo das autoridades judaicas. Assim, como consequência disso, João e Pedro vão para a prisão. Quando os discípulos são submetidos ao interrogatório, a pergunta tem uma resposta óbvia. Em nome de quem vocês curaram o coxo? Claro que os discípulos tinham convicção de que era em nome de Jesus Cristo que eles agiam. Porém, ao darem a resposta, aproveitam para dizer na cara das autoridades judaicas que eles são responsáveis pela morte de Jesus, mas que ele está vivo, pois ressuscitou. E mais, se servem das Escrituras para dizer que Jesus é a pedra que eles, como os construtores, rejeitaram. E colocam a cereja no bolo ao dizer que Jesus é a única oportunidade de salvação. Com tudo isso, os cristãos vão cavando uma fossa entre eles e o judaísmo. Sem dúvida, terminarão sendo expulsos dos espaços judaicos e terão que definir sua identidade. Assim, o grupo cristão se firmará
numa nova caminhada. João 21, de 1 a 14, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Se em Atos temos os discípulos participando da religião judaica e causando conflitos com as suas autoridades, no Evangelho vemos que antes de fazerem a experiência concreta da ressurreição, a vida deles tinha voltado à realidade antes de serem chamados por Jesus. Voltam à beira do lago para fazer o que sempre fizeram: pescar. E é nesse ambiente igual ao do chamado que eles vão ter a chance do recomeço. Agora é com Jesus ressuscitado. E o ressuscitado se aproxima dos discípulos, repetindo o sinal da pesca espetacular que eles já tinham feito em outra ocasião, na qual obedeceram à ordem de Jesus de lançar as redes em águas mais profundas, como nos diz Lucas. Com isso, imediatamente eles reconhecem o Senhor por meio do discípulo amado. Pedro fica tão desconcertado que antes de se jogar na água, porque estava nu, vestiu-se. O gesto de vestir-se pode significar a disposição para o serviço, para seguir o mestre. E o lançar-se no mar pode simbolizar a disposição para a missão em meio aos pagãos. Os 153 peixes também encontraram explicação por meio de São Jerônimo. Ele diz que os zoólogos gregos tinham classificado em 153 as espécies de peixe. Portanto, a totalidade dos povos, na força do ressuscitado e com a ação dos seguidores de Jesus, ainda poderá ser pescada. E o convite de Jesus, vinde comer, indica a Eucaristia celebrada pela comunidade primitiva, onde eles tinham
a certeza da presença do ressuscitado no meio deles. A conclusão do evangelista é um convite à comunidade eclesial de todos os tempos, a que encontra o sentido da sua vocação, centrando-se em Jesus como o Senhor da vida, porque é na dupla mesa da palavra e da Eucaristia que a Igreja torna frutuosa a sua ação na história. Um beijo no seu coração.